A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil. Alô, alô, amigo ouvinte da Rádio Central 3, começando mais um Central Cine Brasil. Todas as semanas falando sobre cinema brasileiro aqui na nossa Central 3. Programa de número 178, eu sou o Lucas Borges e aí, Paulo Silva Júnior. Dari Lucas, um abraço para quem acompanha o Central Cine Brasil. Hoje para falar de 3 filmes, né? Temos uma entrevista sobre 3 Verões, temos também um papo que a gente gravou um pouco mais cedo sobre Disforia. Disforia estreando nessa semana, 12 de março, 3 Verões na semana que vem, dia 19 de março. E vamos falar também um pouco de Fim de Festa, que estreou na semana passada. Além, claro, das últimas do audiovisual brasileiro, muita coisa rolando, a gente bate um papo sobre isso também. Antes de falar por telefone com nossa primeira entrevistada do programa, dou boa noite para Pedro Botton. E aí, Botton? Boa noite, Lucas. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E boa noite também para a Sandra Kogut, a diretora de 3 Verões. Muito obrigado por nos atender, Sandra. Boa noite. Um prazer estar aqui. Só para registrar a sinopse do filme, o filme se chama 3 Verões, exatamente porque a cada verão, entre o Natal e o Ano Novo, o casal Edgar e Marta recebe amigos e família na sua mansão espetacular à beira-mar. Em 2015 tudo parece bem, mas em 2016 essa festa já rotineira, tradicional, acaba cancelada. E, afinal de contas, o que acontece com aqueles que gravitam em torno dos ricos e poderosos quando a vida deles desmorona? Sandra, comece te perguntando exatamente sobre esse olhar, esse argumento do filme. Conta um pouco pra gente o que despertou essa história, quando você se deu conta que, de repente, trazer o olhar, a história dessas pessoas que trabalham nas mansões, nas casas das famílias mais abastadas, mostrar o que acontece com eles quando a casa cai, né? Ou como diz aqui a sinopse, quando a vida dessas famílias desmorona. Então, esse foi um período, né, que o Brasil inteiro acompanhava pela mídia, o noticiário, os escândalos de corrupção, as pessoas sendo presas, e todo mundo acompanhava isso, às vezes, com muito drama, né? Quase como uma novela que ia acontecendo em capítulos. E eu até pensei nesse momento que estava difícil fazer ficção, porque a realidade estava tomando conta de tudo, né? E estava muito espetacular, assim, E, ao mesmo tempo, quando a gente acompanhava essas histórias, tinha personagens que nunca apareciam muito pouco, que eram esses personagens que estão em torno, né? E foi com essa pergunta que a gente começou esse projeto, que é pensando assim, essas pessoas que trabalham na casa, né? Os empregados, os parentes que dependem dessa família, o que acontece com essas pessoas que a gente nunca vê, que são figurantes nessas histórias ou até estão fora de quadro, são invisíveis? Então foi com essa pergunta que a gente começou o projeto. O 3 Verões ele traz um fato dramático, né, que é a prisão de figuras envolvidas em escândalos de corrupção, né? E, inclusive, enfim, passando por prisão doméstica, uso de tornozeleira, fatos que se tornaram bastante corriqueiros, né, na vida do país recentemente. E tem também um quê de comédia. A personagem da Regina Casé é uma personagem muito divertida, muito engraçada. Eu te pergunto se é um desafio grande transitar entre o drama e a comédia. Como foi esse exercício para você? Quando a gente vê o assunto do filme, né, que na verdade é um retrato do Brasil desse momento, né, desses anos. O filme se passa em 2015, 2016 e 2017, sempre no verão. Aí você pensa assim, nossa, é um assunto sério, é uma coisa grave, mas isso não significa que o filme não possa lançar mão do humor. E ele é um filme que a gente se diverte, a gente ri. A gente não ri dos personagens, a gente ri junto com eles.
A gente ri da gente mesmo, às vezes. Acho que a gente também ri de nervoso. O filme também tem momentos tristes, mas realmente o humor é muito presente no filme. E assim, o personagem da Madá, né, que é o personagem que a Regina Casé faz, que é uma caseira, né, que na verdade é um personagem que está entre dois mundos, porque ela é empregada dos patrões, mas ela é a chefe dos empregados. Ela é muito mandona, assim, como se ela também fosse uma patroa. É um personagem muito determinada, muito inteligente, muito criativa, assim, ela lida com as dificuldades sempre de um jeito muito afirmativo. E, na verdade, esse humor é um humor como uma forma de resistência, sabe? Às vezes eu penso que nós todos estamos virando um pouco madais, assim, se a gente quiser continuar a fazer as coisas. É uma ideia de não se deixar abater e de saber rir das coisas para tentar ir adiante. Oi, Sandra, aqui é o Pedro. Parabéns pelo Três Verões. E uma coisa que me chamou a atenção desde o começo do filme é a intimidade que o filme, que você parece que você tem com esse meio, assim, com esse universo. Tem muita coisa pequena, né? Alguns caquinhos do texto ali que funcionam muito bem. Eu queria saber se foi um serviço, um serviço não, né? Se foi um trabalho de imaginação ou se você fez uma pesquisa mesmo, frequentou, foi atrás justamente dessas pessoas que você comentou que ficam meio à margem dessas histórias de corrupção e tal. Como é que você criou esse universo aí? Olha, eu acho que mesmo na ficção, tudo que você cria é sempre inspirado assim, de pessoas que você conhece, de histórias que você ouviu, né? Claro que também tem muita pesquisa, mas também tem muito... as histórias vêm até a gente, né? E no caso desse filme, aconteceu uma coisa interessante, assim, curiosa, que a gente estava falando de histórias, de situações que estavam acontecendo naquele momento, né? Dizem que isso até é uma coisa que não se deve fazer, que você deve esperar passar e ter distanciamento e tal. Eu acho o contrário, eu acho que é super rico quando você está fazendo um filme que dialoga com a realidade, ainda mais se for um filme de ficção, né? Que vai se alimentando daquela realidade, que o filme está sempre lidando com uma coisa que é maior do que ele. Então essa história, esses personagens, várias dessas situações são inspiradas em coisas que eu vi, que eu li, né? Claro que também você imagina, você cria um mundo ali, mas aquele mundo é feito de um monte de coisas que foram chegando até mim, assim, através de pedacinhos da realidade. Sandra, a Regina acabou respondendo nos lançamentos, nas coletivas, sobre o fato dela estar, mais uma vez, interpretando uma personagem desse ambiente doméstico. Inclusive, ela tem uma resposta muito boa para isso, né? Ela respondeu, pelo menos duas das vezes que eu assisti, dizendo que ninguém pergunta por que uma atriz só faz uma madame ou só faz uma mulher de classe média. E é muito, muito interessante, né? Como ela consegue, de fato, inverter um pouco também a discussão e o estereótipo. Ainda assim, diante disso, é inegável que a personagem dela, tanto no Que Horas Ela Volta quanto na novela, é muito forte, né? Muito marcante. Ela é uma pessoa muito, muito popular, tem uma atuação muito própria. Eu queria que você falasse um pouco como que a repercussão da Regina, como que pega isso para você, se desde o início, quando você pensou nela para o filme, você já pensava, de certa forma, nesse imaginário que ela tem pelo filme anterior, ou não, no fim das contas, quando chega ali no set, os atores e atrizes têm o mesmo tratamento e isso não pegou muito para você? Olha, a Regina é uma pessoa que é uma amiga, uma parceira há muitos anos. Assim, a gente já trabalhou juntas muitas vezes, a gente se conhece há uns 30 anos. O meu primeiro curta-metragem, que se chamava Lá e Cá,
ela era protagonista, eu fiz com ela, a gente fez televisão, a gente fez muita coisa. E há muitos anos que a gente tem essa vontade de fazer um longa. Eu acho que estava precisando achar o projeto certo, na hora certa, e foi o caso do Três Verões. Sobre ela ser uma caseira, né, ela ser uma empregada, eu acho assim, esse personagem da Madá é muito diferente do personagem que ela faz no Que Horas Ela Volta, é muito diferente do personagem da novela. No caso da Madá, ela até como eu falei antes, ela é um personagem entre dois mundos, assim, ela é uma espécie de patroa, só que ela lida com condições muito limitadas ali. Mas, enfim, eu acho que uma das coisas que eu adoro, me encanta na Regina, claro, além do talento gigante que ela tem, que ela é realmente maravilhosa, é que ela é uma pessoa que tem uma capacidade de entender emocionalmente aqueles personagens sem nenhum preconceito, sabe? Plenamente. Ela é uma pessoa muito observadora e ela realmente entende humanamente aquela personagem que ela vai fazer. E ela a gente trabalhou, e é um lugar também que eu sempre procuro trabalhar nos meus filmes, numa zona meio cinza, onde o que você tem é um encontro entre uma pessoa e um personagem. Foi assim com todo mundo no filme. É esse lugar que eu gosto, sabe? Eu sempre trabalho assim, até nos meus filmes anteriores, eu trabalhei bastante com não atores. Porque eu acho que é muito bacana quando o que passa a importar é a verdade daquele filme. E não uma composição de um personagem que seria totalmente fictício. Aquele personagem passa a ser uma mistura entre aquela pessoa e o personagem que ela está fazendo. Isso eu acho que acontece com todos. O Rogério Frois é um outro exemplo, né? O personagem do Lira, que é o único personagem humanista do filme, né? O velho patriarca, o professor. E aí vocês veem só a presença do Rogério, a figura dele, a voz dele. Aquilo já é emocionante quando você pensa nele e no personagem que ele está fazendo. Oi, Sandra. Esse assunto do trabalho doméstico é um assunto muito, muito interessante, né? Um assunto que eu particularmente gosto muito. O Paulo comentou do Que Horas Ela Volta, tem o Casagrande também que fala disso de uma maneira interessante. Vendo o seu filme, me lembrei também muito de um filme chileno que chama La Nana, do Sebastián Silva. Também lida bem com essa questão. E uma pergunta mais ampla mesmo. Você acha que é possível existir afeto entre patrão e empregado nessa relação de trabalho doméstico? Acho que é uma relação complexa, né? Talvez você também não tenha visto, mas o meu filme anterior, que se chamou Campo Grande... Vi sim, gosto muito. Também se passa numa casa, também tem essa questão de classe, né? Questão racial e tal. Enfim, acho que é um assunto, principalmente para a gente que mora no Brasil, muito importante, muito presente, né? Também não é à toa que tanta gente tem vontade de falar sobre isso e de lidar de alguma maneira com esse assunto, né? Tão profundo no Brasil e tal. Se pode existir afeto, pode sempre existir afeto em todas as relações, né? Essa possibilidade sempre existe. Existe também uma relação de poder, né? Que é talvez a parte mais definidora dessa relação, né? Mesmo com afeto, tem um lado mais forte e um lado mais fraco, né? Tem um lado que depende do outro. Então, eu acho que a gente vê isso em vários momentos do filme. Mesmo quando não parece que tem violência, mesmo quando parece afetivo, você percebe ali que existe, na verdade, uma desigualdade profunda, né? De condições, de tudo. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante. Tem um jeito também que isso aparece no filme, que eu acho que talvez seja legal falar aqui, o filme é atravessado de um monte de outras imagens, né? Imagens de celular, tem as câmeras de vigilância na casa,
todo mundo meio vigiando todo mundo, né? E como é que, dependendo da classe social, o jeito que você usa essas imagens é diferente, assim. Para os empregados, as redes sociais é um instrumento de trabalho, uma maneira de tentar ganhar um dinheiro. Aí, para os patrões, são imagens, assim, de ostentação, né? De afirmação, assim, de um certo poder material e tal. E, ao mesmo tempo, você tem as câmeras de segurança, assim, tem uma relação de quem está vigiando quem, né? Quem está... Enfim, acho que as imagens são todas atravessadas por uma relação de poder, que acho que é muito importante quando a gente fala desse assunto. E, Sandra, tanto o Mutum quanto o Campo Grande são filmes muito premiados em festivais, muito reconhecidos em listas históricas, em quem estuda cinema, vai atrás do cinema brasileiro. E eu senti, e aí eu queria compartilhar contigo e saber de você, eu senti o Três Verões um pouco mais, de repente uma proposta um pouco mais popular, assim, um filme um pouco que eu consigo imaginar um alcance maior, de repente. Você acha, enfim, pode ser uma impressão minha só pelo tema também, por ser um tema quente da política, como a gente acabou de comentar, mas queria saber de você, a sua preocupação ou não, a sua ambição ou não de repente pensar nisso, num filme acessível, num filme popular, num filme que consiga dialogar com o maior número de pessoas quando passar na TV, por exemplo. Você sabe, talvez você ache até engraçado eu falar isso, mas eu sempre quis que os meus filmes chegassem no maior número de pessoas. Eu nunca achava que o Mutum ou o Campo Grande não seriam populares, né? Porque quando você está fazendo um filme, você coloca tudo ali. Eu, pelo menos, não faço esses cálculos, que eu acho que são cálculos impossíveis de você fazer. Porque ninguém tem a fórmula mágica do que vai ter alcance, o que não vai, né? Enfim, eu acho que tem que fazer o filme movido a outra coisa, assim, a uma vontade de falar daquilo, daquele jeito, naquele momento e tal. Claro, eu tenho total consciência que o Três Verões é um filme mais aberto. Ele tem atores conhecidos, ele tem momentos divertidíssimos, engraçados, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que você também vê ali que é um filme que é um filme que eu fiz, né? Ele tem a ver com os outros filmes, ele está dentro do meu universo, assim, estético. Então, talvez tenha sido o jeito de fazer esse filme, porque acho que cada filme tem um jeito de ser feito, e que é o jeito daquele filme. E, claro, tem pontos em comum, porque, né, são as coisas que aquela pessoa está buscando, né? No meu caso, as coisas que me interessam e que eu acho que eu gosto, enfim. Mas eu fico super feliz de ver que o Três Verões está tendo esse tipo de acesso. E é mais legal ainda porque não inviabiliza o outro. Por exemplo, a gente está conversando aqui hoje, o filme foi lançado na França. Ele recebeu críticas excelentes, assim, eu estive lá semana passada, fui a muitos debates, entrevistas e tal, as análises, as críticas, os comentários, tudo isso eram tão bacanas e legais, importantes quanto foi para os outros filmes, entendeu? Então, acho que, na verdade, você não precisa escolher entre uma coisa e outra. O legal é quando você consegue tocar um número grande de pessoas continuando a fazer as coisas do jeito que você acredita, né? Sandra, muito obrigado pelo papo, pela conversa e uma boa carreira com o Três Verões, que estreia na semana que vem, dia 19 de março. Isso aí. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Um abraço. Valeu, tchau, Valeu, tchau. Sandra. Obrigado. Um abração. Tchau. Obrigada. 10 chamadas desse número. Eu achei que podia ser uma coisa urgente, que era melhor se atender. O que houve? Nós temos um mandado de busca e apreensão.
Madame, seu Edgar foi preso. Ah, para com isso. Ô, Madá, como é que a gente vai fazer pra receber os atrasados? Não tem nenhuma previsão não, Madá? Tá vendo alguma bola de cristal aqui? E o Edgar faz questão de dizer que gosta muito de vocês. Eu, um professor, que eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Você me irrita com essa tua alegria. Tá aí, bela conversa com a Sandra Kogut, que foi premiadíssima com acho que acredito ter sido o primeiro longa dela de 2007, o Mutum, né? Ela tinha um filme antes, né? Que é um Passaporte Húngaro. Que é anterior ainda. Que é um filme sobre a tentativa dela de obter cidadania. Um filme mais pessoal. Sim. Ali. Vocês viram esse? Mas, não vi. Não. Mas acho que o primeiro grande longa dela aí é o Mutum. Que rodou muito, né? O Mutum é bastante premiado. Demorou um bom tempo pra ela lançar o seu filme seguinte, o Campo Grande, né? E ela trabalhou na TV, ela falou, né? Tem uma carreira de direção em outras mídias que não só o cinema, né? Mutum eu acho um filmaço. Filmaço. Mas e aí o Três Verões, hein? Olha... Eu gostei muito do argumento aí do recorte. Eu acho que é um assunto que... valia um filme mesmo. Sim. Acho que ela conseguiu achar um bom buraquinho ali dentro da história da política brasileira. Eu consigo ver muitas famílias tendo passado por isso, assim. Acho que foi um olhar legal e concordo com ela. Acho que a Regina Casé, mais uma vez, segura bem um personagem desse. Ela é muito boa, né? O filme roda todo em torno dela. Realmente é o grande chamariz. E eu acho também que a Sandra foi bem perspicaz, né? Ao pegar esse tema para destrinchar como roteiro. Mas eu confesso que o filme não me suscita grandes emoções, nenhuma emoção assim muito forte, eu não sei. Enfim, se faltou diálogos mais interessantes, se faltou desenvolver melhor o roteiro, uma questão estética, eu não sei, para mim é um filme que não vai marcar muito. Esse filme, assim, a questão da Regina Casé, eu acho que é a terceira carimbada dela como uma atriz que a gente agora não é mais estranho ver ela na tela, né? Ela é uma atriz que segura a onda ali mesmo, até brinca de atuação, né? No filme ela atua e depois brinca que não atua, né? Então tem um controle de atuação muito bom. Mas é isso, né? Pensar que esse filme, de certa maneira, ele trata do mesmo assunto do Parasita, né? De certa maneira é essa coisa, né? Quem existe os bacanas, existem as pessoas que orbitam aos bacanas, né? Ascensão social. E o Parasita traz o conflito com tudo, né? Acho que essa questão do afeto, da relação de patrão-empregado, eu entendo trazer a figura eu ia chamar de Val, né? Que pra mim essa figura, que é Amadá, né? A Val, a Amadá e a Lourdes, né? Esse tríptico da Regina Casé, eu entendo que ela quer trazer uma outra coisa, né, pro personagem. Mas eu acho que tem um conflito que é latente e que não tá no filme. Então, assim, a relação dela com a obra de arte, que ela estranha um pouco e ela tira um pouco de sarro, depois absorve, eu acho que aquilo... Não sei, a minha impressão é que esse processo ele é mais doloroso, assim, ele é mais... causa remorso, causa rancor nas pessoas, né? Eu senti... um pouco superficial, né? Essas referências acabam sendo um pouco superficiais. Eu senti um pouco isso, assim. Eu acho que ela tenta trabalhar alguns códigos legais, né? Então tem o código do celular... O celular é bem legal, como ela disse, como a tecnologia funciona para cada classe, né? E daí esse acesso, como eles se interagem entre si, né? Então o menino, o senhor mais velho, essa questão dos espaços. Enfim, mas eu acho que esse assunto, ele... Não que ele precisa, mas ele cabe tanta emoção que um filme mais buena onda, assim, é um filme que pra mim fica faltando
alguma coisa, assim, faltando um Faltou tempero. um soco na cara. Acho que faltou um soco na cara, faltou... Um choro extremo, um riso mais forte. ou enfiar um sapo dentro da calcinha de alguém, sabe? Uma coisa assim, ela abrir uma gaveta e achar alguma coisa. Não sei, essa coisa assim, eu acho que essa relação tão próxima entre dinheiro e trabalho doméstico, exploração, acho que ela causa... Ela tem muita ponta solta, sabe? Eu acho que o filme tem pouca faísca. Essa história tem muita ponta solta. E o filme não chega a faiscar. Não sei, essa é a minha impressão. E outra coisa, ela comentou do Campo Grande. Eu acho que a Sandra filma muito bem... Ela percorre muito bem os espaços. O Campo Grande tem muito essa coisa, né? Que eles vão passeando pelo interior. Road movie, né? Meio road movie. O Mutum também, né? É um filme que ele vai passeando, ele vai ganhando... Os dois são lindos, os né? territórios. E esse filme eu senti falta disso. Eu achei que quando começou, eu falei, vai começar aqui e vai ganhando território. Ela vai começar... Tem o quiosque da Val ali, tem essas outras até coisas. Tem uma locomoção, né? Que termina, né? Em outro ponto, que a gente não vai falar qual é aqui. Mas... E o cartaz traz isso. Eu acho que a Sandra filma bem, então achei o filme um pouco contido nessa coisa mais casa, né? da casa, de ficar lidando com aquele espaço. Não sei. Eu gostei bastante. Eu acho que eu sou o que mais gostou aqui entre nós, mas entendo, concordo com as coisas que vocês pontuaram também. Eu acho que é uma... Como são os outros exemplos que a gente contou, pegando o gancho da Regina Casé, eu acho que é mais uma história bem brasileira, assim. Eu acho que a história mexe com as pessoas, assim. Essa relação do pequeno poder, daquele cara que tá cheio de grana e você não sabe direito como é que foi parar ali. Eu acho que tem uma... me passou, assim, essa textura de uma certa malandragem brasileira muito bem, assim. Eu gosto do... Mas acaba passando um pouco também, né? Esqueci o ator de Benzinho. Otávio Miller? Otávio Miller. Acaba sendo um pouco explorado também a figura dele. Aparece, é bem interessante também acho, no início, aquela coisa ele na sauna, sempre conversas meio escusas ali, mas aí ele sai do filme, né? Eu acho que consegue passar eu gosto muito do Otávio Miller. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele passa muito esse luxo, o mal-estar do luxo, né? Então, é o cara que é o rico meio constrangido, É. assim, porque o cara não é bacana no duro. Ele porque ele tá com o bolso cheio de notas, né? Só que não é o cara que... Isso tá não confortável naquela figura. Né? Isso. Não é aquilo exatamente a persona, né? Isso. Mas ele tem que transitar nesse mundo, né? Afinal, que é bem o que é a política brasileira aí, né? Eu imagino bem isso, assim, desses caras que... Né, às vezes vai preso lá um diretor da Odebrecht. É meio esses caras, né? Um cara meio... Tem uma certa... Tem um tom meio brega, meio tosco ali, né? Não é o luxo de primeiro mundo. Eu tava pensando que a Regina Casé reina meio sozinha no filme. Talvez se tivesse o Otávio Miller por mais tempo, que é um cara que tá à altura dela, ao longo de todo o filme, desse mais samba, né? Não sei. Eu acho que eu fico pensando quanto que eu até fiz a pergunta pra Sandra e a Regina Casé teve que responder isso em todas as entrevistas mesmo. Eu fico pensando quanto também não é a gente projetando muita força pra Regina Casé, porque de fato ela é muito boa, mas enfim, não sei se não tá superestimado também o valor dela como essa personagem que rouba a cena. Mas tem uma cena do filme que ela não tá? Eu não lembro nenhum. Ela é a protagonista do filme. Ela tá presente quase todo o filme, né? O filme é meio que através do olhar dela, de algum jeito, é a narradora, né? de certa forma. Coerente com o roteiro e com o argumento, ela tá em todas as cenas quase, sim. né? Tipo É o fio condutor, né? Ela é o fio condutor, de fato. Mas pra até fazer a transição já pro próximo filme que a gente vai retratar aqui, me parece que o Disforia, que é o filme que estreia nessa quinta-feira também do Lucas Casales, né, esse suspense lá do Rio Grande do Sul, já imprime o climão logo de cara, uma atmosfera. Mas por mais ressalvas que a gente possa ter também em relação, tem essa fotografia mais densa, enfim, tem uma direção de arte bem cuidadosa, né, uma trilha que também te joga dentro desse universo. Já é um filme que me conseguiu me colocar dentro de um universo logo de cara, assim. O Brasil é muito complexo mesmo, né? Olha os dois filmes que a gente tá falando, né? Não tem nada a ver, né? Uma coisa de uma vida de luxo carioca e o outro da dureza psicológica gaúcha. Bem denso, né? Claro que, sem exagerar na coisa geográfica, mas
transmite bastante, né? Ambiência completamente diferente. A gente fala muito de gênero, mas também tem uma coisa que me chama muita atenção, esses dois filmes exemplificam muito bem, que é método de atuação mesmo, né? Esse filme, o Três Verões, da Sandra, é um filme naturalista, né? Você tá assistindo ali como se você estivesse vendo aquilo acontecer mesmo. Sem filtro nenhum, né? Sem filtro, né? Não tem... né? As coisas, a fala deles, tudo traz pra você se aproximar da história. O Disforia já é um registro realista, né? É o registro que ele quer mostrar o que ele quer mostrar. Ele não quer parecer a vida real. Ele quer mostrar o que pro diretor é interessante da vida real. Sim. Então... aí isso traz só essa diferença, né? Essa clivagem de sentir, de estilo, já traz muita coisa, né? Porque isso traz o silêncio, né? Que não é uma coisa corriqueira no nosso dia a dia, né? Você não senta pra conversar com o cara, fica um minuto em silêncio e fala: estou sem dinheiro. Não existe isso, né? Teatral, literário. Teatral, então, mas isso... E nesse sentido, eu acho que essa riqueza, né, essa diversidade é incrível, né? De poder estar falando de dois filmes que se aproximam da matéria cinema de uma forma tão diferente um do outro. Eu confesso que não entrei tanto no Disforia, tem um pouco de às vezes, dificuldade de bancar esse climão de horror psicológico, assim. Entendo que esse é o recurso, né? O silêncio, o planão, e também o próprio roteiro trata disso, né? Trata-se de uma... A paciente ali principal do cara, ela tá com uma série de problemas mesmo e questões psicológicas para resolver. Então é um filme meio de trauma ali. Mas... É um filme que trata da impotência mesmo, de alguma forma, né? Em relação ao... Ele tá sempre tentando e não sabe nem como começar a tentar, né? É um filme que tá lidando nesse lugar, assim. Não me gerou tanta empatia pelos personagens. Talvez não é essa a intenção também, né? Só uma questão pessoal aqui de comprar a briga do cara mesmo, assim. O Pedro falou dos diálogos, essa coisa meio teatral. Eu fico pensando também, a gente sempre pensa como é difícil fazer um filme, né? Redondo e tal. E aí me pegou um pouco essa coisa do diálogo também. Algumas frases você fala... Será que a intenção era essa? Dar esse clima um pouco mais artificial mesmo e mais frio, né? Porque eu me lembro de uma frase que é o pai da menina perguntando pra professora: ela já está pronta para a fórmula de Bhaskara? Quem fala esse tipo de coisa, né? É exatamente isso, é pra criar esse clima estranho mesmo. É estranhamento total, os diálogos são sempre travados e duros, né? Tem um clima de suspensão, né? Tem várias horas eu achei muito parecido, não, né? Mas tem esse clima meio de Twin Peaks, né? Algumas horas que é essa coisa da suspensão da razão mesmo, né? A suspensão do sentido. Mas sem a graça, né? Sem muito cinismo também. Esse filme, se tem uma coisa que ele não faz, é piada, né? É um filme bem durão. Isso me impressionou. É um filme que tem uma segurança. Não perde a mão de ser durão. Vou bancar um filme durão. Banca até o fim, não assim. Sai da linha, né? Não sai da linha. Não fala, acho que agora é hora de dar essa coisa da extensão e distensão, né? Ele não tem distensão, esse filme. Ele é só a corda estendida o filme todo pra esse lugar que ele quis fazer, assim. Eu dou os parabéns, assim, eu acho uma realização estética que precisa, eu acho que precisa de muita segurança pra você fechar esse corte, sabe? E falar, é isso mesmo, é isso que eu queria fazer, é isso que eu quero mostrar. Então isso é uma coisa que eu admiro muito nos filmes. E o horror tem muito disso, né? Tem que bancar esse climão mesmo, né? Porque não tem como resolver de outro jeito. Ele vai fazer um filme que é desse clima ali do encontro do cara com a menina, tem que bancar, né? Mas assim... Mas podia, claro, acertou. Acho que ele não escorrega ele podia fazer uma coisa meio grotesca também, né? Ele não faz também. Ele não... O filme é sério, né? É um filme que... É realista, como você disse. Realista, um filme realista mesmo. Sim. Vamos ver a entrevista. A gente bateu um papo com o Lucas um pouco mais cedo hoje. Ele fala aí um pouco do processo de disforia. Sofia? Tá tudo bem? Eu quero meu pai! Eu tô ouvindo. Tem alguma coisa naquela casa. Aquela família, naquela guria. Dário, Sofia tá precisando de ti. Uma coisa que tá fudendo comigo. Tu tá ouvindo isso? Pelo amor de Deus, Dário. Tu tá ouvindo isso? Chega desse assunto. Eu falava que eu devia ficar mais tempo contigo, sabe? Mesmo depois de tudo.
Não é justo tu se esconder no teu mundo e eu ter que ficar aqui sozinho. Não tá sentindo nada fora do normal acontecendo aqui? Como que para isso? Tá horrível. Não para. Solta! Me solta! Eu tenho que me livrar disso. Não vai encontrar nenhuma resposta aqui. Tu tem que descansar. Não vai. Tu consegue falar agora? Tu consegue falar agora? Estamos agora por telefone com o Lucas Casales, diretor de Disforia, que traz o Dário, um personagem que sofre com a dificuldade para se recuperar de um acontecimento assustador de seu passado e, ao se aproximar da pequena paciente Sofia, acaba que memórias de um trauma são despertadas. Atormentado, o Dário precisa encarar seu passado e o mistério envolvendo a família da garota. O filme estreia nessa quinta-feira, dia 12 de março. E eu pergunto para você, Lucas, já agradecendo sua participação aqui no Central Cine Brasil, como que surgiu essa história? Fala um pouco do roteiro, dessa ambientação, da onde vem a inspiração para construir aí o Dário, a Sofia e esse encontro, esse filme em que o clima ali entre os personagens é muito importante para a construção da história. Na época eu estava entrando no processo também com um curta meu que é o Corpo, e acho que também tem alguns elementos aí que acabou ressoando também no Disforia, que é justamente essa vontade de trabalhar com um cinema mais sensorial, assim, e às vezes até deixar a trama um pouco aberta mesmo para ser instigada, assim, até para ser completada pelo espectador. E trabalhar bastante com isso, com o som e com o tempo dos quadros e com essa dilatação, às vezes, que acho que tem um pouco a ver também com o tema do filme, com essa angústia que quase todos os personagens no filme sofrem. Opa, Lucas, tudo bem? Aqui quem fala é o Pedro. É um prazer receber você no Central Cine e parabéns pela realização. Eu assisti o filme e o que chama muita atenção, você falou isso do gênero, é que você busca o gênero através do ritmo do filme, né? O ritmo das cenas e as cenas muito alongadas e com muitos planos sequência. Queria saber se foi difícil fazer isso, se teve que gravar muitas vezes ou se não, se rolou, se o set estava todo mundo no mesmo clima e aconteceu. Eu queria saber que você falasse um pouco desses planões que você faz pelo filme, tanto de still quanto de steady, né? Bom, Pedro, realmente o set em si foi assim, uma experiência maravilhosa mesmo, porque tanto que até o pessoal da equipe costuma encher o saco assim, de outros produtores falando do filme, assim, e tem muito orgulho do que a gente construiu no set, assim, muito, muito afetivo e muito, muito colaborativo mesmo. E a questão dos planos, assim, era uma questão já conceitual e em alguns momentos até eu acho que era um pouco, até soltava um pouco a mão, assim, para deixar os atores entrarem bastante nos planos, alguns planos que são planos, cenas que são planos únicos, né, e que a gente fazia, às vezes acabava fazendo alguns takes a mais por ser um plano único também. E às vezes alguns deles até na montagem a gente acabava dando algumas trucagens para diminuir um pouco a duração mesmo, assim, para uma questão de ritmo, que o ritmo do filme já é um ritmo bem alongado e bem particular, principalmente na primeira metade do filme. Então a gente foi até mais ou menos o limite que a gente entendeu que era possível ir, assim. E junto com o plano, naturalmente, tem a atuação do ator, né? Ele conseguir segurar a cena ali e respeitar o tempo de fala e o tempo de silêncio do filme. Esses atores, eles vieram do teatro, fiquei pensando muito quem são esses atores para conseguir estar nesse clima de atuar durante um longo tempo com a câmera aberta ali. Eles vieram do teatro, rolou muito ensaio. Como é que você conseguiu realizar fazer esse trabalho de ator com eles? Então, eu acredito muito no diálogo, assim mesmo, que a gente possa ter um diálogo e ter uma cumplicidade também
tanto como diretor e com o elenco, e quebrar algumas barreiras que às vezes a própria imagem estereotipada assim, de diretor causa, né, até alguns atores que não estão acostumados a fazer audiovisual, assim. E eu estava sempre muito disposto a ouvir eles também, a ouvir e conversar muito, não especificamente, não ensaiar muitas cenas, mas falar um pouco sobre o âmago das cenas e sobre o tema e sobre como isso batia neles, assim. E no caso o Rafael Sig, que é o protagonista, ele é um ator que está lá desde o início, lá desde 2014 já estava no projeto do filme, que eu conhecia ele de alguns filmes gaúchos aqui. Depois ele acabou até se mudando para o Rio, fez algumas coisas com o Globo, Record e tal. Faz muita coisa de teatro, já dirigiu também teatro. E a maioria dos atores, na verdade, é lá do Sul mesmo, tirando o Vinícius Ferreira, que é também brasiliense e radicado em São Paulo, e que também faz alguns trabalhos com a Globo, e que era também um dos que eu não conhecia pessoalmente, assim. Vim conhecer pro filme mesmo. Então a realização... Mas aqui, falando... Oi? Desculpa te interromper. Então a realização é diferente do que eu estava pensando. Na verdade, foi uma interação com os atores que você conseguiu produzir esse filme com essa textura. Não é tanto... Eu achava que era uma coisa que você estava segurando bem, mas não, estava todo mundo nesse mesmo clima para conseguir entender esse tempo e essa atuação. É mais ou menos isso? Principalmente o Rafa e a Juliana Volkmer, que faz a Silvia, né, que faz a esposa dele no filme, que está em estado de recuperação de uma catatonia. Sim. Eles principalmente, e a Juliana, que é uma atriz muito, muito do teatro mesmo, e que tinha feito, acho que só um audiovisual, assim, antes de fazer o Disforia. Eu aprendi muito, assim, com eles, até porque eles faziam muitos jogos de elaboração de memória dos personagens e coisas que certamente eles levaram para a cena, assim. E, claro, tinha um limite, né, para até onde os planos poderiam ir, assim, mas eu costumava, num primeiro momento, deixar um pouco rolar, assim, algumas questões. A gente tinha um tempo, a gente tinha um texto definido, assim, mas, pelo menos, para o início, assim, eu deixava um pouco eles irem mesmo. E, Lucas, como que é lançar no circuito um filme de gênero, um filme que é divulgado como horror psicológico? Queria que você falasse um pouco da tua relação com esses filmes, com realizadores brasileiros, contemporâneos, com filmes recentes, de repente, que você assistiu e foram até te motivando a tocar o projeto adiante. Fala um pouco, por favor, dessa expectativa mesmo de alcançar o maior público que seja possível, fazendo um filme de gênero e sabendo, claro, de todas as dificuldades que a gente tem de alcance, de distribuição, de bilheteria. Pois é, essas dificuldades são sempre um desafio, assim, né? E as questões de produção já são cada vez mais escassas, assim, principalmente neste momento, assim, que tem o governo Bolsonaro, que o fundo setorial estava rolando agora no Congresso lá, a questão das retiradas de alguns fundos públicos da lista, e eu não estou conseguindo acompanhar muito por causa da pré-estreia do filme, mas se o fundo setorial sair, se for extinto, acaba o cinema no Brasil, assim, isso, pelo menos, né, a gente volta lá para os inícios dos anos 90, assim. Então, há uma grande expectativa, uma grande ansiedade, assim, de como lidar, né, com o filme e com a possibilidade ou impossibilidade de fazer outro, né? Mas a questão do gênero também é uma questão que sempre ficou um pouco em discussão também durante os processos, assim, tanto com a distribuidora quanto com o próprio tom do filme, porque, inegavelmente, ele tem signos de gênero muito fortes, assim, de um cinema de horror e de um cinema mais voltado para o psicológico, mas para mim também tem uma coisa de drama ali muito forte, assim, que foi o que mais pautou, na verdade, a discussão com os atores e o elenco. Assim. Lucas, Pedro aqui de volta. Essa coisa do fundo setorial você falou que o cinema acaba, né? Acaba a liberdade no cinema, né? Eu estava pensando que é uma coisa que a gente
conseguiu alcançar e infelizmente está muito ameaçada. Mas eu vendo o seu filme, eu fiquei com uma dúvida mais conceitual. Porque você também trabalhou no roteiro, né? Trabalha na direção, também na produção. Você acha que a culpa é um sentimento bom ou é um sentimento ruim? Eu acho que eu não sei se eu conseguiria botar ele num só lado de espectro, assim, porque ele é um sentimento inerente ao ser humano e acho que tem muito a ver com vaidade, com ego, com aceitação dos seus erros e, né, e das suas falhas, assim, como ser humano, que é algo muito difícil de buscar, assim, de atingir, né? Então eu acho que a culpa é um mecanismo de defesa e que às vezes é usada de uma forma que vai para um lado mais agressivo e que acaba tornando tudo pior, mas acho que é inerente ao ser humano, assim, não conseguiria botar num lado só do espectro. Maravilha, Disforia, primeiro longa do diretor Lucas Casales, estreando nesse 12 de março, São Paulo, Rio, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza, entre outras cidades. Lucas, valeu pelo papo, boas estreias aí com o filme e boa jornada com seu primeiro longa. Falamos numa próxima. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro. E boa jornada para todos nós aí neste ano. Valeu. Valeu. Já que a gente falou de diversidade, vamos para outro ponto da complexidade do cinema brasileiro. Está em cartaz também Fim de Festa, do Wilton Lacerda. Só ler a sinopse aqui rapidinho. O carnaval chegou ao fim. Uma jovem francesa foi brutalmente assassinada na cidade do Recife. O policial Breno volta antecipadamente de suas férias para investigar o crime, surpreendendo seu filho com 3 amigos hospedados em casa. Enquanto procura por pistas, a cidade desenterra traumas do passado de Breno e revela um estranho universo de lugares e memórias. Novo filme do Wilton Lacerda, diretor de Tatuagem, roteirista de uma série de filmes recentes do cinema brasileiro. Curti muito o Fim de Festa. Eu gostei bastante mesmo. Acho que tem o Wilton mantém o climão do Tatuagem, né? Esse filme de turma, né? Essa vontade de ir pro carnaval encher a cara mesmo. Muita gente falando nas redes, eu até pesquisei. O filme é contado por dias ali, de um pós-carnaval, né? E, obviamente... Começa na terça, né? Eu acho que começa na quarta, né? Começa na quarta. Eles acordando na quarta-feira de cinzas, né? Isso. E, obviamente, estreou exatamente num pós-carnaval. E acho que muita gente tá se identificando com isso. Eu fiz uma busca aí em rede social. Tá muita gente falando, pô, filme calhou bem, eu tava naquela coisa pós-carnaval e tal. Então é um acerto, um tema que pega todo mundo mesmo, né? E eu acho que o Wilton sabe muito mesmo dessa coisa de galera, assim. Os 4 jovens estão muito bem. Irandir, espetáculo. Maturidade, sempre, né? Segurando a onda. E essa galera sabe fazer esse tipo de filme mesmo. É quente, é sensual. Filme que dá vontade de ir pro rolê mesmo, encher a cara. Tem uma... Esse filme ele tem a vibração ali. Puta, o filme que dá um otimismo, assim, pra juventude que a vida pode ser da hora, sabe? Não, esse filme eu gosto que ele passa aquela certeza que às vezes o rolê de ressaca é o melhor rolê que tem, né? Mas né? Nesse você caso, conseguir vencer a ressaca e falar, não vou me render aqui. É difícil, né? Não vou me render, eu vou pra cima, eu vou fazer esse negócio virar. Eu gosto muito desse clima que já vem do nome, né? Não tá no ápice do carnaval, já tá no depois. E você tem que lidar com o que aconteceu no carnaval, juntar ali o confete e jogar pra cima de novo, assim. E eu gosto muito. Eu achei, assim, pra começar, o cartaz maravilhoso. E a Imovision, esse vocês estão ouvindo, que eles ouvem a gente naturalmente, pode mandar uns 10 aqui pro estúdio que a gente vai agradecer. O cartaz maravilhoso. E o filme com... O Wilton é um grande roteirista, um grande dialoguista também, né? O texto tá muito bem na boca dos personagens. E ele tem uma... É isso, né? Começar no final de alguma coisa é uma coisa... É uma sacada muito boa, né? é muito bom. Ele começa com... Já aconteceu muita coisa, né? E daí você, durante o filme, você vai pegando o que aconteceu e entendendo outras coisas, assim. Não, a curva do roteiro aí, a montagem é muito boa, cara. E não é no flashback, na regressão, né? A história vai acontecendo mesmo, né? 2 histórias paralelas ali, né?
Muito bom, achei muito bom. É o filme, como você disse, é o filme brasileiro, né? Não, representa o gênero, né? É o beckzinho na varanda, a pegação desenfreada, uma certa depressão da juventude no século XXI, com a vida toda cagada, faço faculdade, mudo de país, abro uma vendinha na frente da minha casa, que porra que eu faço? Nossa, achei... Outro golaço aí do Wilton Lacerda. Eu não vi ainda, mas achei o Tatuagem um espetáculo, então tô ansioso. E é a vantagem de você ser um grande roteirista e conseguir dirigir também, né? O Wilton é roteirista de Baixio das Bestas, A Febre do Rato, Ari do Movie, Amarelo Manga, né? Não tem aquele... Aí deita e rola no roteiro, né? Não tem aquele desbunde, né, do Tatuagem, né? Que é aquele desbunde, uma aquela coisa gay, colorida. Né? Isso não tá em outro lugar, né? Parece que é como se o personagem do Irandir Tatuagem envelheceu, né? Ele já passou por tudo aquilo e agora bateu uma outra coisa ali na vida dele. Mas é impactante mesmo como o filme entende o próprio tempo, assim, né? Puta, pode ter rolado nesse carnaval isso, assim. É muito boa a capacidade mesmo de contar uma história, né? Porque de falar, puta, o filme... completamente atual, sem cair em fetiche também da modernidade. Não, isso foi o que eu achei mais legal. Ele é um filme que sabe o que é o mundo e não fica se deslumbrando com bobeira, sabe? É no ponto. Não é aquela coisa assim, falar, nossa, agora eu descobri que, nem tem no filme, mas agora eu descobri que as pessoas amassam latinha, aí vai abraçar o catador de latinha e não sei o que. Não tem isso. Os caras veem, tudo que acontece, mesmo o que causa choque, também o mundo também não vai parar o mundo por causa disso, assim, tem um registro da realidade, ao mesmo tempo não tem nenhuma fetichização da... sabe muito filmar, né? O texto é bom, por exemplo, uma cena que, só falar uma cena, mas enfim, os jovens estão lá na praia e acabam repreendidos lá por uma galera meio conservadora, ou classe média, ou reacionária, enfim, o que for. Carola, né? Uma galera mais carolinha, né? Que, enfim, vai lá dar uma comida de rabo na molecada. Sempre tem alguém na praia pra fazer cara feia pra molecada. E eles têm ali 18 anos mesmo, né? Um pouco mais, né? Porque ela já se formou, ele tá pra se formar. Ele tem uns 22 ali. Isso. Então, eles falam de TCC, né? Então, talvez um pouquinho mais pra frente. E conseguir fazer isso sem ser panfletário, sabe? Sem ficar falando que, puta, a juventude vai dominar o Brasil e velho é tudo babaca, sabe? Faz na boa ali. Tem um choque mesmo, cara. Se você quiser dar uma causada na praia, vai ter uma véia olhando feio pra você. O filme é bem isso, assim. O Fim de Festa estreou na semana passada, né? Dia 5 de março. Quem quiser ver no cinema vai precisar correr. Eu gostei muito do Ariclenes Barroso, que faz Aspirantes, né? Eu gostei daquele personagem, achei ele no ponto, assim, que ele é um personagem importante, que tem uma carga dramática grande até, e que não fica também, não traz pra frente, né? Ele fica ali no lugar dele. Então, eu gostei muito desse filme, que todos os atores estão muito ligados na história, assim. Então, as atuações pequenas também estão naquela atmosfera aí. Golaço do Wilton. Parece essa bronca aí, ó, pra gente resolver. Nem o nosso maior inimigo merece o que aconteceu pra Emma. Só que ela era francesa, o marido brasileiro. Jovens assim, como vocês. Hoje é dia das mulheres, é dia de alegria. Deixa o namorado em casa pra cair na putaria. A gente veio pra merda desse país, a minha nora é assassinada. Confusas. Um urso branco da boca grande. Quem tá em evidência aqui é a senhora. Então baixe esse tom. Não é ela, né? A francesa que foi assassinada. Leu o conto do Breninho, que ele ganhou o concurso? O carnaval já acabou, viu, sua palhaça? Ai, acabou, querida, que essa sua fantasia maravilhosa de marafona nem parece. Na semana passada estreou também O Meu Irmão, da Eliana Coster, traz o drama aí do adolescente de 16 anos. Estreou o Vou Nadar Até Você, do Klaus Mitteldorf, com a Bruna Marquezine nadando do Guarujá, Ubatuba, ou até Paraty? Toda vez é isso, né? A gente nunca sabe, né? Acho que é do Guarujá ao Ubatuba. De Peruíbe, né? De Peruíbe até o Rosa, né? Santos até o... Sei lá, mas passa aí. Da Praia do Pipa.
Passa aí. É um road water movie. É um sea, water road movie. Sea road movie. Interessante. E estreia junto com o Três Verões nessa semana. Não, Três Verões essa semana não. Junto com o Disforia nessa semana. Dia 12. Dia 12. Solteira Quase Surtando, do Caco Souza. Fiquei bastante chocado. Com a sinopse? Com as matérias, com o trailer de Solteira Quase Surtando. Ah, cara, não sei, achei uma coisa... Esse é a Mônica Martelli, o pastiche de Mônica Martelli? Não, é a sobrinha do Stepan Nercesian, né? A Mina Nercesian estreando, ela mora fora do Brasil, estreando, o roteiro é dela e ela é a protagonista. É uma workaholic. Eu não sei, enfim, também, não vou ficar cagando regra aqui, Dani. Mas isso é aquela moça que ela quer... Acho meio velho. Que a gente viu o trailer, né? Que ela quer arranjar A mulher tem 35 anos e ela vai entrar em menopausa. Ela fala, tenho 6 meses pra arrumar um marido e ter um filho. E aí ela começa a flertar, achar situações que ela pode conhecer uns caras e tal. Enfim. O elenco assim, eu só vi o trailer, né? Eu torço que eu esteja errado, que seja um grande filme, né? Porque daí temos um grande filme. Não, a corneta é de graça aqui. Mas uma branquitude no filme, assim, que eu já de bater o olho, assim, um filme de... Que tem, porque tem filme que tem muito elenco, né? Então se é um filme que ela vai atrás de possíveis... pretendentes, é um filme muito, muito bom de se tratar de diversidade, né? É a oportunidade de tratar de diversidade, que nem fazer um filme de escola. Tem filme melhor que tratar de diversidade que filme de escola? É uma sala de aula, você põe ali quem você quiser na sala de aula, né? Que é o que traz justamente o último filme aqui da série de estreias que a gente... que tá incluso na pauta, que é o Nós por Nós, que é a primeira vez que o Ali Muritiba mergulha nesse universo, né? Ele, no Para Minha Amada Morta, é um drama, né? Um suspense ali. Que tem o clima do Disforia, né? O Para Minha Amada Morta. Tem um pouco. Tem, né? Coincidência ou não, é um filme sulista também, né? Teria teoricamente mais frio. É Ferrugem, não? Ferrugem, né? Ferrugem. É Ali Muritiba também. O último dele que tem essa questão do digital, né? O Nós por Nós, mais uma vez, parece que o Ali Muritiba bate nessa tecla da modernidade e as peculiaridades do mundo digital. Dessa vez... indo atrás da periferia de Curitiba e personagens da periferia de Curitiba, um drama... rap, né? Batalha de rima. Enfim, bastante interessante, curioso pra assistir. Mas pra concluir a questão do filme da moça aí, desculpa, até me... Mina Nercesian. Me fugiu o nome da obra é? Solteira Quase Surtando. Solteira Quase Surtando. O mundo, se ele não mudou, ele tá mudando. E a gente não tá mais moscando, meu. Então você vai fazer um filme que só tem branco, isso vai trazer, não tem mais essa, tudo bem. Isso vai imprimir na tela, porque agora as questões são outras, né? Então a gente tá pensando em outras questões e a gente quer ver essas questões sendo, no mínimo, debatidas, no mínimo trazidas, no mínimo consideradas quando você vai fazer qualquer tipo de realização, seja um filme, uma peça, seja uma dança, orquestra, um livro, enfim. Um poema. Tudo, né? Um haikai, né? O cara faz um haikai, tem que abarcar tudo. Só falando do Nós por Nós, fazendo um paralelo com o Nós por Nós aqui, a gente acabou não fazendo o programa nas últimas 2 semanas, né? E o Meu Nome é Bagdá. Esqueci o nome da diretora. Caru Alves. Da Caru Alves. Venceu o prêmio Generation lá em Berlim na semana passada, né? De forma unânime. Todos os jurados votaram no filme dela, que é um filme também de periferia, freguesia do Oca, em São Paulo, trazendo meninas skatistas e tal. Tô bem curioso pra assistir esse filme. Generation 14, que é meio que nessa 14. Idade, né? Pegar a adolescência. É isso. Passar rapidinho os longas da competição brasileira do É Tudo Verdade, 25ª edição. A Ponte de Bambu, do Marcelo Machado, é uma parte da trajetória do jornalista Jaime Martins. Atravessa a Vida, filme do João Jardim, retrato de alunos do 3º ano de escolas públicas do interior do Sergipe. João Jardim é rato, né, de documentário. Ele tem aquele filme que chama Amor, que é uma pergunta. Filmaço. Bom. Dentro da Minha Pele, do Tony Venturi, um documentário sobre preconceito de raça e de classe. Fico de Devendo uma Carta sobre o Brasil, da Carol Benjamin, a história de 3 gerações de uma família que foi estilhaçada pela ditadura militar, né? Ela é filha do César Benjamin, né? Um preso político nos anos 70. Jair Rodrigues, Deixa que Digam, do Rubens Rewald, outra produção aí de um nome importante, retratar o Jair Rodrigues. Libelo, Abaixo a Ditadura, Onde Estão
e o que pensam os jovens trotskistas que foram às ruas contra os generais dos anos 70. Libelu, não é assim que fala? Libelu. Eu li Libelo, né? Libelu, tem razão. Meu querido supermercado, Tali Yankelevich, sobre uma rotina de funcionário do supermercado. Já gostei. Esse é o que eu mais gostei, é esse. Estou me guardando para quando o carnaval chegar, a versão City. Eu amo o supermercado. Não nasci para deixar meus olhos perderem tempo, do Cláudio Moraes. Um olhar do fotógrafo Orlando Brito. Os Paralamas dos Sucessos 4, do Roberto Berliner e do Pascoal Samora, sobre a banda, óbvio. E Segredos do Putumayo, do Aurélio Michilis, ou Michilis, me desculpa a pronúncia, retrato de um dos prisioneiros nos inquéritos sobre violação dos direitos humanos, o irlandês Roger Casement. Essa é a lista dos brasileiros. A gente fala mais, é tudo verdade. 26 de março começa aqui em São Paulo, né? Isso. 26 de março a 5 de abril em São Paulo, 31 de março a 5 de abril no Rio de Janeiro. Sempre com sessões gratuitas. Eu achei pequeno o período. É sempre assim? Cresceu, ano passado mingou bem, né? O número de grande filmes, até, cara. E esse ano cresceu bastante em relação ao ano passado. Dá mais de 10 dias. Março tem 31, mais de 10 dias. Basicamente, a competitiva é um filme por dia, né? Ele passa a noite e reprisa no outro dia de tarde. Então, é meio que uma noite para cada filme da competitiva. É tudo verdade, é muito bom. É muito bom. É isso, vamos terminar por aí então. É muito bom. Vai ter o momento corneta aí, da acalorada discussão da semana? Cara, eu tô com preguiça disso. Eu e o Pedro conversamos bastante hoje à tarde, né? Então... Faz um registro aí. Faz um resumo do papo de vocês. É um pouco cansativo mesmo. Do Jorge Furtado com a Marielle, é isso? No caso... José Padilha, né? Jorge Furtado. Jorge Furtado. Ainda não entrou nessa história, vai saber, o cara né? tão legal, né? Desculpa. Fica o desagravo, eu acho, principalmente o desagravo, a postura que a Antônia Pellegrino e o José Padilha assumiram depois das críticas que eles sofreram, retomando o que eu já disse hoje e que é o que a gente gostaria, tem que tratar com muito respeito esse assunto, assim, as pessoas são muito afetadas pelo assunto pela tragédia da Marielle, pelo assassinato da Marielle e do Anderson, então as pessoas vão lidar, né, sobre esse assunto com muito afeto mesmo. As reações vão ser do âmago das pessoas mesmo. Então, isso tem que estar na conta. Quando você vai fazer um filme sobre o assassinato da nossa história recente, mais relevante... Uma série, né? Uma série, né? Vai fazer uma série, desculpa, uma produção audiovisual, uma série. Ficção, né? Uma ficção, porque vai sair também vai ter uma série de documentários e vai ter a ficção. Ambos pela Globoplay. Convida o José Padilha, um diretor mais controverso, para dizer o mínimo, né? Um diretor que gosta de polêmica, que já se posicionou em assuntos... Se posicionou, de certa forma, antagonizando com a ideia de Marielle. Enfim, né? O Padilha gosta muito do Sérgio Moro, né? E o Sérgio Moro gostava, né? Ele defendeu muito o Sérgio Moro. Chamou de Samurai Ronin, né? Teve uma história. Enfim... Se você vai fazer isso, você tem que estar ou muito preparado para isso, né? Ou você tem que estar bancando muito, ou você está moscando, né? Ou você está alienado do que as pessoas vão achar. Eu acho que se rolou alienação, não deveria rolar, porque o assunto da Marielle, se tem uma coisa que a Marielle trouxe pra gente, é a desalienação, né? A gente não se alienar mais pelas questões do mundo. E outra coisa... Se foi soberba, meu amigo, a galera vai montar em você, porque a galera tá ligada. Tipo, se o cara, se ele foi por uma soberba, dane-se que vão falar. Eu quero José Padilha, eu sou Antônia Pellegrino e vou pra cima. Se foi isso, então, faz sua lição de casa aí e vamos conversar. Agora, na primeira entrevista, a outra me falar que a gente não tem um Spike Lee brasileiro, do que ela tá falando? Ava DuVernay? Do que ela tá falando, né? Segundo... Padilha vai falar que nunca foi racista, que nunca foi machista. O Padilha que sempre cobrou autocrítica. Quem garante, né? Não, que cobrou autocrítica de Deus e o mundo. Sempre cobrou autocrítica. Foi atacado pela cor da pele, né? E vem com essa, sabe? Vem citando Malcolm X, vem citando lá do Luther King. Da bolinha, né? O que tá acontecendo, sabe? Então, eu acho que... não foi linchado. As pessoas vão criticar, é bom. O debate é bom. Então, a gente vai debater. Enfim...
Acho que o resumo é: estamos de olho e estamos atentos. Essa história não é deles, não é da Pellegrino nem do Padilha. Essa história é de todo mundo que se interessa, que se preocupa com a Marielle e se preocupa com a democracia, com o Brasil. Dois tostões para não durar tanto. Uma que eu acho que a gente tem que parar um pouco de achar que tudo também é grita das redes sociais, é linchamento. Esse caso para mim não é isso. Não é isso. Se não houvesse redes sociais, também ia ser no mesmo tom. O fato das pessoas negras que trabalham com cinema se mobilizarem depois de ouvir uma roteirista que trabalha na Rede Globo dizer que não tem realizador sobre o assunto que está se falando no caso, eles têm mais que se posicionar mesmo, né? O contrário disso é alienação, né? Queria que o cara falasse o quê? A Grace Passou, por exemplo, que é uma atriz e diretora negra que se pronunciou em rede social. Queria que ela falasse o quê? Puta, pode crer. Não temos um Spike Lee mesmo, né? Tá certo. É foda, né? Olhar e não achar, né? Na lista telefônica, né? Então as pessoas têm que cair em cima mesmo. Acho que tem que parar com esse negócio de... grita de rede social, linchamento, cancelamento. Pra mim uma coisa tem nada a ver com a outra. A gente lembrava à tarde, né, que outra história completamente diferente, mas quando o Vazante, né, o filme da Daniela Thomas, virou um debate sobre o tratamento da questão racial, não teve nada de rede social, foi num festival de cinema. Então, assim, o debate... A reação dela foi bem mais saudável e... Ela ouviu mais... E a premissa dela era bem mais saudável também, uma equipe toda composta por negros, historiadores negros, etc. Né? Mas, assim, quero dizer pra parar de achar também que tudo é Twitter. Não é, as pessoas estão no mundo aí. Se não fosse no Twitter... É uma desculpa bem fácil, né? Achar que, as pessoas... O país está dividido. Não tem nada disso nesse caso. As coisas são o que são. Você chama uma pessoa para um trampo, o trampo é famoso, tem gente no entorno. Essa é uma coisa. A segunda que eu acho, você falou essa coisa da alienação, né, que pega muito. Eu acho que, para mim, a justificativa da Antônia Pellegrino e o texto do Padilha, eles fazem parte do mesmo bolo que é o resultado do filme. As coisas... são o que são. Chega um momento... a fortuna crítica, né? Essa é a fortuna crítica de uma coisa que ainda nem saiu, mas que é a fortuna crítica da... Porque não é isso que eles estão querendo... Assim, é isso que eu acho curioso. Ao fazer esse filme, é que nem o mecanismo do Padilha. Ele não tá fazendo esse filme porque ele tá fazendo um filme. Ele tá se inserindo... Eles estão se inserindo numa história que é maior que eles. Ou seja, então, existem pessoas envolvidas nessa história que não são eles. E que vão o tipo de coisa que seguir envolvidas, né? Dentro dessa história. E o debate, às vezes, toma uma proporção que chega num nível que não dá pra você falar, vamos esperar pra assistir. Não é isso. As coisas andam juntas. Então, se Antônia Pellegrino, por exemplo, tivesse dito, eu escolhi o Padilha porque eu acho que o Padilha ajuda a viabilizar o projeto e ele é meu amigo e ele filma bem. Ponto. Acabou. Lide com isso, Podia levar as pauladas, mas eu acho que estaria em outro ponto. Eu acho que as pessoas estariam questionando a escolha. Agora, não se mete, então, em falar em racismo estrutural, não se mete a citar nome de diretor. O Padilha é um cara que opera na ironia e na provocação, sempre, né? Não à toa... Por causa de meia dúzia de tweets, o cara já faz um texto já ironizando o tratamento dado a Malcolm X, né? Ironia, arrogância, né? Tá muito envolvido em tudo que o Padilha faz, joga nesse lugar. Tá sempre nesse ar, né? Eu dei muito dinheiro pra esquerda. Deu dinheiro o quê, sabe? Assim, então ele tá sempre nesse ar. E aí, falei essa coisa das redes sociais aí, de como isso. A outra coisa, tentar ser rápido que eu ia falar, é que o que me parece muito conservador, assim, da Antônia Pellegrino, muito alienado mesmo, muito conservador, é que eu acho que a gente pode esperar das pessoas de esquerda um processo de desconstrução permanente, assim. E quando acontece uma coisa que você vê que a desconstrução ela tá parada, na verdade, é um choque muito grande. É muito grande. Eu fico imaginando a Antônia chegando ali entre os amigos, porque assim, temos que lembrar, estamos falando de elite cultural, né? Então, elite são cultural pessoas... e econômica também, né? Sim, são pessoas que circulam numa elite. Quando ela chega pra elite e fala, puta, pensei no Padilha, e as pessoas estão lá tomando cerveja, dando risada lá, comendo um salgadinho e ouvindo um som, não tem a paulada. Pode não ter, né? Essas pessoas vivem no ambiente do conforto. Quando a Antônia diz, o Padilha, eu não gosto de mecanismo, mas ele errou
e eu acho que agora é outro momento. É isso, o Padilha tem o direito de errar, né? Pra mim as coisas se juntam todas, assim. O Padilha é o cara que prova que quando você alcança um certo status, ele teve o direito de errar. Pra mim é impressionante, assim, enquanto dado histórico, um dia olhar pra trás e falar, caralho, o cara fez a série do Moro em 17, pediu desculpa em 19 e fez a Marielle em 20. É surreal. Esquisito. É surreal, cara. Isso não existe, assim, com nenhuma outra pessoa. Fim do mundo. Com nenhuma outra pessoa. E assim, só pra registrar... Só pra completar, já que ela citou o Spike Lee, se o Spike Lee um dia diz que simpatiza com o Sérgio Moro, acabou. Acabou pra esse cara. Não, Assim, com o Trump, né? Não tem outra chance. Que não é, talvez, não tem nem comparação. Mas é isso, meu. Chance. Chernobyl é isso. Chegou perto, contaminou, assim, meu amigo. Esses caras não têm outra chance. Então, pra mim, é muito alienado querer dar... Por que a Antônia Pellegrino quer dar outra chance ao Padilha? Pra mim, só se justifica se ela falar, é meu diretor favorito, eu quero fazer com ele. E até seria válido, né? Se ela falasse se for uma questão meramente pessoal. E só pra concluir, já me alonguei demais, essa questão da branquitude que tá muito vigente mesmo. É um monopólio do conhecimento e da intelectualidade, sabe? Você falou da Grace Passou, tem o Jefferson D também, que é meio que visto como... Mas eu acho que nem uma questão... Mas eu acho que não é uma questão de gente ficar falando nomes aqui, porque também não é que tem. É tão uma falsa questão que não tem o Spike Lee, que se a gente responder essa questão, a gente tá caindo nesse jogo. Mas essas pessoas nem conhecem diretores negros, né, aparentemente. Isso, é chocante, né? Que ela não assiste isso, ela não vai ao cinema, não acompanha. E assim, eu só queria registrar uma coisa. Só abordar esse raciocínio do lance do monopólio do conhecimento, que é o que a gente falava. Isso pega pra tudo. A possibilidade de conhecimento. Tudo. A gente tem que ver, a Maju Coutinho teve que processar pessoas por críticas no telejornal. Você não vê um técnico de futebol sendo chamado de estrategista, um técnico negro, né? Um técnico negro sendo chamado de estrategista, estudioso. Então, o conhecimento, a intelectualidade, ela tá ligada à cor branca, tipo, isso ponto. E até quando ela cita o Spike Lee, até um desconhecimento disso, porque não sabe o que o cara teve que comer para convencer as pessoas que ele também tem um direito à intelectualidade, né? Então, para mim, o principal ponto é uma pessoa que teria a capacidade de tocar essa desconstrução, optar por esse privilégio do conhecimento. O diretor branco, ele pode fazer a série que ele quer, errar, pedir desculpa, fazer uma coluna no jornal, não pega nada com o cara. E o diretor negro, pelo jeito que ela coloca, parece que ele tem que ficar subindo um morro até ele entrar na agenda da Antônia Pellegrino. Sabe? Brincadeira, velho. Assim, a escala, a fila eu nem fiquei com bronca dela, eu fico mais com bronca do mundo, assim. Não, porra, se uma pessoa que trabalha com cultura não tá pensando um pouco nisso, tamo fodido, assim, porque não é o advogado, o médico, não é deles que eu vou esperar uma coisa mais sensível. Sim, não, isso que eu queria falar, o sentimento que me acompanhou nesse processo, nessa história, é a decepção mesmo. Essas pessoas, isso eu queria registrar. Antônia Pellegrino é uma intelectual, uma jornalista, que eu gosto do que ela escreve, eu gosto do jeito que ela pensa, eu gosto sempre gostei dela, de como da sensibilidade dela mesmo em relação ao mundo. O texto que ela escreve na Piauí, na revista Piauí, contando o enterro da Marielle, aquilo é um documento, então, assim, esse que é o porém, né? Falharam muito na resposta, né, no discurso. Acho que até poderiam ter convidado Padilha, apesar de mecanismo e tudo mais, né? Poderiam ter bancado, de certa forma, mas falharam muito na defesa, né? E é uma série, né? Então, assim, é isso que me incomoda. É uma despreocupação tão grande com esse assunto, porque se tem uma mínima preocupação, então ele já pega e fala assim, ó, solta, quando soltar a notinha, cai o e-mail da assessora, Padilha e o diretor tal, sabe? Sim. O Padilha com uma equipe negra, o Padilha... É bom que isso aconteça pra tirar as pessoas um pouco desse... Acorda, sabe? Aí, né? Acorda, Na semana que vem traremos mais capítulos dessa novela. Estouramos. Dessa Valeu. série novela. Um abraço. Falou. Abraço. E aí, DJ Moco, bota o bagulho pra nós dançar, porra!
putaria.